Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma edição do programa que eu já estava com saudade de fazer. Por que saudade? Porque a gente já tem um tempinho que a gente não grava ele. Gravar com pessoas incríveis, como é o caso de hoje. E hoje eu tenho uma honra de voltar a gravar o programa Falando de Negócio com alguém que é neuropsicopedagoga. O que é isso? Eu sou do tempo que a gente parava no magistério. Aí tem a pedagogia. Aí tem a neuropsicopedagogia. O que é isso? Tá. Mas antes de falar exatamente sobre esse assunto, vamos conhecer a nossa convidada mais que especial, Cíntia Goretti. Cíntia, obrigado. Eu tenho a gratidão de coração de receber você aqui, de bater esse papo. Seja bem-vinda ao Falando de Negócios. Fique à vontade para começar. Quem é Cíntia? Fique à vontade. Eu é que agradeço. É um sonho assim, participar de um podcast assim. Que legal. Sendo o primeiro, magnífico. Que bom. É, magnífico. Assim, eu assisto sempre alguns podcasts assim, no YouTube. E eu sempre ficava imaginando, né, participar de um. Falei, eu gostaria tanto de participar, de contar minha história, de falar quem eu sou, de falar como houve uma mudança, né, daquela Cíntia que vivia dentro de uma caixinha escondidinha, debaixo da cama, quando chegava a visita. Muito tímida. E que agora eu posso, né, assim, ajudar pessoas, conviver com pessoas, ajudar pessoas em dificuldade de aprendizagem. Isso, para mim, é louvável. Então quer dizer que estamos aqui não só gravando um podcast, mas realizando um sonho, um desejo. Com certeza. Rapaz, há quem diga que o universo conspira, né? Com certeza. Eu, na minha fé, costumo dizer que Deus realiza sonhos. Sim. E que bom, fico feliz em poder fazer parte desse momento. Sim, sim. Fique tranquila, fique à vontade. Certo. O papo é sobre você, então você sabe quem é você. Não tem assunto melhor para você falar do que sobre você. Sim. Correto? Correto. Cíntia nasceu aonde? Nasci aqui mesmo, em Ilhéus, Bahia. Você é ilhense. Sou terra ilhense. da Gabriela. Terra da Gabriela. Que massa. Como foi a sua infância? A minha infância não foi uma infância tão fácil, né? Foi uma infância um pouco complicada, difícil, por conta das dificuldades financeiras dos meus pais. Meu nome é Cíntia Goretti Santos Gomes, né? Santos Gomes de Matos, que é o nome de casada, mas Gomes que vem do meu pai, Santos da minha mãe. Meu pai é um pedreiro, quer dizer, não, era pedreiro e mestre de obra. Minha mãe sempre do lar. E, assim, meu pai não tinha aquele grau de instrução muito alto, porque ele estudou somente até a antiga quarta série. No entanto, ele sempre lutou para que a gente tivesse o básico, né, de uma família. Faço parte de uma família de 8 irmãos, sou a terceira. Sou a terceira. Olha, teve que fazer conta. Também 8, não é? Então, assim, a primeira, né, menina, que primeiro veio 2 rapazes, depois a menina, então aquela legal. Menina que chega assim, sempre mimada, né? A princesinha. A princesinha do papai. Então, sempre tive dificuldade, para mim as coisas nunca foram fáceis, muita dificuldade mesmo para conquistar o meu espaço, o que eu queria, o meu sonho. Tanto que, quando eu era criança, o meu sonho era ser secretária, porque eu achava incrível a máquina de escrever. Não, é nosso tempo, né? Sim, a gente não vai denunciar a nossa sim, idade aqui, isso. mas é do nosso tempo a máquina da datilografia. Sim. E o sonho de ser secretário. O pessoal tinha esse sonho de querer ser secretário, porque normalmente chegava na empresa, era aquela pessoa que estava vestida com um terninho, né? Tinha uma máquina da datilografia, Sim. atendia telefone, que era algo raro, não era coisa que tinha nas casas, normalmente era só empresas, ou alguns orelhões. Então, a questão de ser secretária criou realmente esse universo. Eu sou desse tempo. Eu queria ser office boy. Eu pegava uma folha, assim, dobrava a folha e deixava ela assim, e ficava batendo ali naquela folha. Tanto que minha mãe me colocou na aula de datilografia antigamente, né? Eu aprendi datilografia. Aprendi datilografia também. E outro sonho também na época de criança, né? Era ser polícia feminina. Que legal. Eu me inspirava muito de Kate Marrone. Sim, sim. E o outro era ser professora. Ser professora porque eu admirava muito minhas professoras. Tanto que tudo que eu aprendia na escola, quando chegava em casa, os meus irmãos menores, era como que eu montava uma sala de aula ali. Então, eu passava para eles tudo que eu aprendia na escola. Já treinava. Isso, para mim, era uma forma de assimilar melhor o conteúdo
programático da escola. Agora, eu não tinha essa noção. Eu brincando de ser professora, brincando de ensinar meus irmãos, ali eu ajudava eles, até nas dificuldades que eles tinham também. Que massa. Essa Cíntia aqui, hoje, Cíntia, fiz um magistério, depois fiz pedagogia e me especializei em neuropsicopedagogia clínica institucional e também fiz uma pós em gestão com supervisão e orientação. Essa Cíntia também é uma artesã, que eu amo também essa área de artesã. Sem se falar que sou animadora infantil, também amo também essa questão. É múltipla. Se eu for contar aqui, eu sei cantora que... também. Cantora. Eu sei também. Essa parte, eu não sei se ela queria falar, mas eu sou desses. Algumas coisas eu vou puxando aqui. Eu fico olhando essa tanta habilidade que eu falei, meu Jesus, o senhor me presenteou esse dia, eu agradeci a ele. Mas você começou falando aqui, desculpa interrompê-la, você começou falando que era uma Cíntia que era tímida e que se escondia. Demais. Como era isso? Demais. Era assim. Quando chegava uma visita para ver minha mãe, uma visita lá em casa, que batia na porta, quando fazia poc, o coração já fazia, chegou alguém, o coração já só faltava pro lado da boca. Aí eu corria, manhã tem gente te chamando. Aí manhã, a gente falava manhã, né? Sim. Manhã tem gente. Tem manhã até hoje. Oxe, manhã tem gente chamando. Aí manhã, vou olhar quem é. Eu ficava olhando. Quando eu percebia que era uma pessoa que eu não tinha muita afinidade nem aproximação, eu corria, me escondia debaixo da cama, ou dentro do guarda-roupa, ou então ia para o quintal, que antigamente deixava o botijão do lado de fora. Sim. Aí eu ia para trás do botijão me esconder. Chegou uma vez um primo lá em casa, um primo assim, de distante, muito, que eu não conhecia. Uhum. Então, ele falou assim, nossa, essa menina tá grande. Eu já estava, acho que com meus 13 anos. Essa menina tá grande, tem espinha no rosto, tá namorando. Para que ele disse isso? Toda vez que ele chegava lá em casa, eu corria. Corria e me escondia. E uma das vezes eu me escondi lá no quintal, atrás do bujão, que ninguém me achava. Todo mundo procurando, cadê Gorete? Que lá na minha família me chama de Gorete. Sim. Cadê Gorete? Nada. Gorete. Eu tenho uma prima lá em Alagoinhas. Sim. E aí, eu a vi pela primeira vez, eu já, sei lá, vou falar uns 5 anos atrás. Mas por diversas vezes eu fui a gente ia na casa dela e ela corria e se escondia. Ela não deixava a gente ver. Sim. Tinha esse mesmo comportamento, né? Então, assim, se você me perguntar exatamente agora o nome dela, eu não lembro. Não lembro o nome dela, sendo sincero. Mas era alguém que tinha esse mesmo comportamento de se esconder. E eu a via há 5, 6 anos atrás, também foi muito rápido. Assim, ela falou, oi, eu tipo assim, essa aqui é sua prima, tal. Aquela que você sempre quis. Porque eu sempre fui muito inquieto, né? Sim. Ninguém precisa saber disso. Então, quando todo mundo chegava na casa de tio Lelo, que era o irmão do meu pai, quando todo mundo sabia que ela não queria, todo mundo respeitava. Sim. Mas costumam dizer pra mim que eu não tenho coisa de limite, né? Limite pra mim é só no município. Eu fiz nem isso. Eu ficava procurando, eu batia na porta, eu ia pra casa de farinha, que era uma roça. Eu tentava abrir a porta, empurrava a porta, porque eu queria saber quem era ela, mas ela não deixava ser vista. Eu lembro claramente disso, uma vez que a gente chegou, eu vi ela passando correndo, entrando pro quarto. Aquele vulto, assim. É a imagem que eu tenho dela, porque a gente foi lá umas 10 vezes ou mais. E eu só lembro, a última vez há 6 anos atrás. Então, esse comportamento que parece ser incomum, era comum naquela época, né? Porque, aí acho que talvez você possa explicar, porque você viveu isso. Você sabe por que você se comportava assim? Você conseguiu... Eu era muito tímida, eu era muito inibida, vergonha mesmo, que a gente não palavra problema, eu tinha vergonha, assim, sei lá, não era medo. O que é que ia achar, o que é que ia pensar, não sei, eu sei que eu sentia, assim, muito, muito tímida, tanto que minhas tias, quando vinham do Rio de Janeiro, eu quero conhecer as filhas de Paulo e tal, aí chegava lá em casa, meu pai ficava todo constrangido, porque a gente corria tudo, a galera ia toda... não era só você também, os outros também faziam a mesma coisa. Sim, só o Mazélio que era todo mais tiradinho assim, mas assim, resultado, a gente corria e se escondia no quarto. E aí, vem cá, menina, meu pai dizia, é tudo bicho do mato, é tudo bicho do mato. Você acredita? Vou te contar um segredo pra Bora. vocês. Não, é um segredo que ninguém vai saber. Vai ficar aqui só entre a gente. Nem o pessoal que está ali atrás das câmeras vão saber disso. Eu, com 12 anos de idade, eu corri da praia. Da praia. Gente, correu pra onde? Corri com medo das ondas. Ah, sim. Porque minhas tias chegaram e ficaram. E disseram assim, como é que vocês moram numa cidade de praia e essas meninas não tomam banho de praia? Eu ia fazer essa pergunta agora. Eu não acredito nisso, Paulo. Aí reclamou com meu pai, né? Isso é impossível, você não leva suas filhas na praia para passear e tal. Aí meu pai, daquela correria, quis se sair da situação, é porque Lourdes não leva, jogou para minha mãe. Sim. Aí minhas tias, vamos para a praia, e vai todo mundo.
Rapaz, que quando minha tia, vamos entrar agora, então, que eu senti meus pés, como estava fugindo, assim. Era como se fosse Maria movediça. Sim. Primeira vez, né, Sim, de sensação. caminhar. Eu senti aquela sensação como que estava fugindo dos meus pés, e achando que eu ia ser engolida pela areia. Pensa a idade, 12 anos, né? Não sei se 12 nessa anos, época. é. Você acredita que eu chorei? Ah, meu Deus, chorei, corri. Saí correndo, a minha tia disse assim, que horror, eu não acredito nisso, que você está correndo da praia, você morando na cidade de praia. E como é que você conseguiu transicionar dessa Cíntia tímida para... Vou pegar aqui a cantora, Sim. né? Que canta na igreja, tem essa desenvoltura, lidar com isso. Como foi essa transição? O que foi que aconteceu? Você teve uma hora que tomou um start, né? Eu preciso mudar, as coisas foram acontecendo naturalmente, você fez alguma terapia? Explica pra gente. Comigo aconteceu assim. Eu sou cristã, né? Sou cristã, seguidora de Cristo. Amo meu Jesus acima de todas as coisas. Então, assim, uma vez eu estava lendo a palavra e aí meu olho caiu lá no Apocalipse, que diz, ficaram de fora os times, né, vai falando aquela categoria ali de pessoas que ficaram de fora do reino dos céus, né? Perfeito. Quando parou na palavra tímido, eu fiz, meu Deus, eu não vou entrar no céu porque eu sou tímida. Porque eu levei para esse olhar, né? Falei, eu não vou entrar no céu porque eu sou muito tímida. Sou muito tímida. Ai, Jesus. Aí eu chorei. Aí eu falei assim, oh Deus, me ensina, me dá uma estratégia, faz comigo algo que eu possa me livrar dessa timidez, porque eu quero entrar no céu. Que massa. Eu quero entrar no céu, Senhor. Então, eu não posso ser tímida porque eu vou ficar de fora. Então, Jesus, cria uma estratégia, direciona meu caminho, seja o meu, né, a minha referência, para que eu consiga me livrar disso. E aí, foi na época que eu estava terminando o ensino fundamental e veio, na nossa época, tinha os cursos profissionalizantes, né? Contabilidade, bancário, magistério, essas coisas. E como eu tinha habilidade, como eu gostava muito de ensinar, eu ensinava meus irmãos, né, ali, também a gente brincava de círculo de oração, ensinava para eles, eu imitava a irmã Daíse, até a nossa querida irmã Daíse, a gente imitava, e manhã também fazia o culto doméstico com a gente, e ali a gente cantava e tal, voltando para responder. Então, como eu tinha orado a Deus, pedi a Deus uma estratégia, uma forma de sair daquela timidez, eu fui para o magistério, porque queria ser professora, mas como que eu poderia ser professora, lecionar? Tímida daquele jeito. Tímida daquele jeito. Entendi. Aí caí no magistério, na turma do magistério aqui do CEAMEV, peguei uma equipe de professores excelentes, tinha professora de prática de ensino que não dava... Não deixava a gente mesmo, não tinha negócio de se esconder, não tinha uma cama para me esconder embaixo. Não tinha um bujão, né? Pra você não tinha pra trás. Bujão. Não tinha. Não tinha um quintal para me esconder. Então, eu tinha que dar aula para os meus professores, e eles eram daquela forma que interrompia a aula como se fossem alunos, como se eu estivesse realmente na sala de aula. Como eu ia proceder durante aquela aula se o aluno agisse daquele jeito? Então, a gente sempre estava o tempo todo apresentando trabalhos. E aí foi que eu fui me desenvolvendo no magistério. Foi no magistério. Essa passagem, fazer aqui só um adendo, porque quem vai assistir vai dizer assim, mas tem isso na Bíblia, para facilitar. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, né? Que faz essa passagem, tá? Porque às vezes as pessoas vão assistir e vão dizer assim, mas isso não tem na Bíblia, né? E a Bíblia, nós somos cristãos, né? Nós temos a Bíblia como o nosso manual de fé e prática. Sim. De Gênesis e Apocalipse, ela nos ensina como viver, o que fazer e o que não fazer. Sim. Né? E eu fico feliz desse testemunho da menina tímida que viu na Bíblia. Né? Disse, não, eu quero ir para o céu, e os tímidos não vão para o céu. E eu vou usar já desse momento para parar de falar uma frase que eu costumo dizer que eu sou tímido. Né? Inclusive, eu acho que eu falei isso aqui antes da gravação. Né? Porque acho que a palavra timidez, tudo bem que aqui na Bíblia tem um contexto mais amplo, no sentido da palavra timidez. Mas nesse caso aqui, a gente às vezes tem muita gente que precisa saber disso. E acredito que já estou quase falando um assunto, falando de negócio, o programa já está aqui daqui a pouco falando do evangelho. Sim. A gente, crente é assim, né? Com certeza. A gente começa a falar e a Bíblia segue. Eu acho que esse testemunho é muito importante para você levar adiante. Porque quantas pessoas realmente têm essa timidez e acaba não falando? Você abriu a Bíblia lá em Apocalipse 21:8 e viu, opa, eu quero ir para o céu, e tímido eu não vou. Chorei. Chorou e disse, não, agora eu vou fazer. E aí você foi para o magistério.
Sim. Né? Agora, antes de eu chegar antes do curso do magistério, aí tem aquela coisa. Quando me dava oportunidade, você sabe que a Assembleia de Deus, Sim. na época do pastor Guimarães, ele não tinha culto de criança como hoje, aquela sinal de balões, aquela Sim. coisa linda. Então, assim, toda quarta-feira, ele separava, digamos, das 19h30 até às 20, às 20h30 mais ou menos, ele Sim. deixava aquele período ali para a gente. Ele dizia assim: quem quiser oportunidade, faz a filinha aqui, das crianças que querem oportunidade. Sim. Isso era o culto das crianças da gente. Então a gente fazia a filinha ali, quem quisesse cantar. Aí eu comecei a ir a partir daí. Como eu gostava muito de louvar, eu ia e cantava. Legal. E naquela época não tinha playback, então. Era com a banda. Era com a banda, né? Tinha aquela banda. É melhor. Era. Melhor. Eu ia ficar na filinha. Aí um passava o microfone para o outro. Ele nem ficava, fulano, não. Passava o microfone, terminei de cantar, passava o microfone para a colega, a outra já ia, o outro ia. E era assim, um lia a palavra, um pregava. O outro cantava. E assim eu comecei a cantar, assim. Aí foi quando veio o magistério, que o magistério foi me ajudando mais ainda. A minha área profissional, né? Eu tenho uma colaboradora aqui na empresa que ela é da Assembleia, né? E eu costumo dizer que o que a Assembleia de Deus não ensinar, quem não desenvolver aptidões na Assembleia de Deus, desenvolve. Eu desconheço um outro lugar para ser tão democrático e teocrático também. Sim. Nesse sentido, né? Eu sou fruto da Assembleia de Deus, então eu fui professor de escola dominical, eu Sim. toquei, tive banda, fui responsável por sonoplastia da Assembleia de Deus, né? Que você congrega. Então a gente desenvolve muito, né? Então olha como uma igreja, ela não é só um canal de bênção no sentido fé espiritual, né? Sim. Mas também desenvolveu na sua questão, na sua profissão. Com certeza. Porque a partir daí você começou a desenvolver uma Cíntia que talvez você não conhecesse. Sim. Olha a importância do evangelho, né? E de uma instituição religiosa séria. Aí você foi fazer magistério e você teve uns professores que desenvolveram ainda mais. Chegava junto mesmo. Mas em algum momento, e aí você já tinha, quando você foi fazer magistério, você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu acredito, porque também o meu ensino médio eu fiz uma idade um pouquinho já avançada, porque quando a gente ficou um tempo sem estudar, Sim. que é uma outra situação que para muita gente é alarmante, até uma coisa dessa, né? Porque a criança entrava na escola com 7 anos, ela entrava era o pré. O pré, né? Primária, Sim. Pré. Sim. Então, a gente já entrou na escola um pouquinho tarde, né? E aí, nessa época aí, a gente não tinha ajuda de governo para comprar livro, para comprar farda, para comprar nada. Nossos pais tinham que comprar farda, era caderno, era pública, livro, com certeza. Tudo era... Então, eram 8 crianças para dar conta, Papai gostava de fazer filho, né? Para dar conta. Qual é o nome dele? Paulo. Paulo, já falecido. Sim. E então, assim... Era uma dificuldade mesmo. E eu sei que a gente ficou um tempo sem ir para a escola. Aí uma irmã falou assim... Aí minha mãe disse assim... irmã, eu peço oração. Eu peço oração porque eu não estou conseguindo matricular as meninas. E também não era fácil conseguir matricular para todo mundo, não, viu? E ela queria matricular em um lugar que ela fosse levar aquela turminha e ela pegasse aquela turminha. O time de futebol ali. Pois é. Aí ela disse assim, irmã, me ajude de oração, porque eu preciso conseguir uma vaga para minhas crianças, né? Aí a irmã, uma cristã, aconselhou ela assim, irmã Lourdes, para que a senhora quer botar esses meninos na escola? Jesus já está voltando. Ai, que ignorância. Jesus já está voltando, esses meninos vão para a escola para quê? Pense, mãe se acomodou, esperando Jesus voltar. Ela também assim, nova, assim, mas tinha esse né? conceito. Além... Tinha também um conceito, não sei se você chegou a viver isso, que as mulheres não poderiam aprender a ler. Eu entrevistei num programa uma mulher de uma gente finíssima, de próximo a Santo Antônio de Jesus, que os irmãos dela estudavam, mas ela não estudava, porque o pai não deixava. Por que uma mulher ia aprender a ler e escrever? Se ela tinha, as funções dela eram domésticas. Sim. Para que o jovem o jovem cristão entrar na faculdade? Caramba. Vai desviar. Para quê? Eu não vou falar sobre isso, mas já ouvi muita mensagem sobre isso. É bem polêmico essa parte. E aí a irmã falou isso, minha mãe se acomodou e a gente ficou um tempo sem estudar. E meu pai sempre falou, como meu pai, às vezes, ele pegava barcaça para fazer. Aí, às vezes, ele ficava lá naquela fazenda, né, construindo barcaças, das coisas. Então, eu só vinha em casa dia de sexta-feira e voltava na segunda-feira.
E aí acabava que a mãe se acomodou, assim, de Sim. certa forma, e meu pai vinha, essas meninas não estão na escola, não, tem que conseguir escola para essas meninas e tal. Aí ele foi, né, teve um dia que ele foi na escola e conversou com a diretora, e aí sei que todo mundo voltou a estudar novamente. Então, eu não lembro exatamente Quando você com entrou no quantos ministério? anos que eu terminei que eu entrei no ensino médio. Sim. Mas se fizer os cálculos. Fique tranquila. Eu terminei, eu fiz o magistério, eu me formei em 1995. Magistério. Sim, no magistério. Ainda existe o magistério? Não, né? não existe, infelizmente, né? Porque o magistério é a parte prática mesmo. Porque o magistério, quem formou o magistério, ele dava aula até que série? Tinha uma questão, né? Até hoje, quinto ano, né? Seria a quinta série ou quarta? Que mudou. Quinto ano, quarta série. Quarta série. Seria até a quarta série. A quarta série. Tanto que o pedagogo hoje, ele é qualificado para trabalhar até a quarta série. Quem faz pedagogia Sim. na faculdade só vai até a quarta Se série. ele não ensina Fundamental 2 e nem ensino médio, ele pode trabalhar como coordenador ou supervisor, mas não lecionar. Mas aí, Não se habilita. ele quiser fazer do quinto ano em diante, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer uma segunda licenciatura. Caramba, essa parte eu não sabia. Eu acho que é como se desvalorizado, porque a pedagogia, na verdade, ela poderia ser aquela continuação, poderia habilitar. Minha irmã foi formada né? em magistério, sulamita. Sim. Entendeu? Ela também é neuropsicopedagoga. Então, ela veio do magistério. Eu lembro que o magistério, me corrija se eu estiver errado. Sim. O magistério naquela época era no lugar do primeiro, segundo, terceiro ano. Sim. Não era isso? Isso. Porque quem decidia fazer magistério, ele fazia o primeiro, segundo, terceiro ano. Só no magistério. Que hoje, porque mudou, hoje é o nono, o sétimo, nono e sétimo, oitavo e nono. Isso, algo desse tipo. isso. Mas eu lembro que ela ia cheia de cartolina, né? Não tinha muito, na época, eu não sou tão velho, viu? Sulamita, desculpa estar falando sobre isso, você vê esse podcast. Não tinha ainda muito a questão desse... Do EVA? Do EVA. Era tudo, era papel laminado, papel camuça, Cartolina. era cartaz de babadinho, toda a gente tinha o maior eu mimo. lembro de Sulamita fazendo essas coisas para ir dar aula. Os cadernos de plano de aula. Os cadernos de plano de aula da gente eram impecável. Era forrado de tecido, com babadinho, com bico, com... Hoje já não tem mais tanto, né? Ou forrado de papel. As capas de prova das crianças eram forradas assim com papel camuça, papel laminado. E agora mesmo, final de ano, a gente fazia aqueles Papai Noel, tudo, aquelas árvores de Natal, tudo com papel laminado. Sabe que você falou aí, deu uma saudade do cheiro do mimeógrafo. Sim, passei por isso. Fiz prova de mim. Gente, a coisa tá velha aqui, gente. A gente rodava aquela prova no mimeógrafo. Eu fui dessa época. A gente cheirava o mimeógrafo, pegava a prova e tava com cheirinho de álcool. A primeira turma que eu lecionei, eu fazia minhas provas e rodava no mimeógrafo. Que legal. Mas aí você fez pedagogia, hoje você fez neuro... Aí me especializei em neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia ela é uma ciência que trabalha, né, com o desenvolvimento infantil, com dificuldade de aprendizagem. E aí ela vai... E aí é de uma forma mais aprofundada, mais voltada para a neurociência. Não é... Então, no caso, deixa eu ver se eu entendi. Você tem alunos específicos. Sim. Não é uma turma generalizada. Sim, existe as duas linhas, que é a neuropsicopedagogia clínica e a neuropsicopedagogia institucional. Sim. A neuropsicopedagogia clínica, eu vou trabalhar mais em clínica, ou hospitais, em instituições voltado no atendimento individualizado, né, a clínica. Então, eu vou atender aquela pessoa, ou criança, ou seja, aquela pessoa com um olhar mais clínico voltado ali para a área clínica. Sim, qualquer dificuldade, a criança atípica, né? A institucional, eu vou trabalhar dentro da instituição com crianças, ali eu já posso trabalhar em grupo com aquelas crianças. Então, ali eu já não vou trabalhar só individualizado, eu vou estar trabalhando em grupo com o desenvolvimento e aprendizagem daquelas crianças. Quando você fala crianças atípicas, pessoas atípicas, quais seriam essas? As crianças atípicas são as crianças que têm vários tipos de transtornos, né? Que aí vem o TDAH, vem o autismo. Tem TEA? Autismo, TEA. Autismo TEA mesmo? Sim. Aí vem as crianças, né, que têm altas habilidades, aí vem as crianças... No contexto geral, todas as crianças atípicas que a gente fala são crianças que têm um déficit de aprendizagem. E como é que identifica isso?
Tem criança que já é visível. Tem criança que já mostra, e tem também a parte do desenvolvimento, dá para perceber, né? Uma criança, quando eu converso com os pais, eu digo assim, acompanhe a carteira de vacina das crianças, porque ali existe o passo a passo todinho, Sim. desde a criança quando sai da maternidade, desde o momento que ele sai da maternidade, até o período de, acho que se eu não me engano, é até 4 anos, a carteira de vacina, não tenho certeza, mas se os pais tiverem um olhar mais atencioso para o desenvolvimento de seu filho, ele vai começar por aí. É um cartão de resposta. Você vai chegar ali e vai começar a ler. Não, no primeiro mês, na primeira semana, meu bebê, ele... Né, no primeiro mês, meu bebê, ele fixou o olhar, ele acompanhou o movimento, ele sorriu. Então, ele vai lendo e acompanhando. Então, já começa a ter uma noção. Sim, já tem uma noção. Tá, mas peraí, eu vou tentar levantar uma bandeira aqui agora. Eu tenho TDAH, né? Descobri há 3 anos e meio, 4 anos atrás. Sim. Eu era aquele aluno que a professora dizia assim, ele é muito inteligente, mas ele não para. A outra frase ele que eu ouvi muito, era tipo, quando ele quer, ele aprende. No tempo dele. Então, por aí você consegue identificar também crianças com esse comportamento que, poxa, precisava ter um neuropsicopedagogo ali acompanhando uma pessoa desse tipo. Porque eu confesso, tipo assim, era até hoje. Eu gravo aqui, eu vou ter uma aula, eu vou pegar aquele assunto, mas amanhã, se você me perguntar, talvez eu não lembre nem que teve aquela aula. Sim. Entendeu? E aí tem que falar assim, não, mas deixa tudo pra cima da hora. Isso é um sintoma de alguém que pode ser neurotípico? Uma criança? Sim, eu, na verdade, quando assim que eu terminei o antigo magistério, que eu fui logo lecionar. Eu sempre fui uma aluna, não fui aquela aluna nota 10, mas que ficava na média, né? Eu sempre ficava ali, né? Então, assim, eu fui uma das melhores alunas no curso de magistério, mesmo com toda a timidez, que estava vencendo, lutando contra a timidez. Mas, assim, tanto que eu fui escolhida como a juramentista da turma e a minha outra colega como oradora da turma. Eu, Cintia Gorete, a menina que se escondia debaixo da cama, está ali na frente da turma. Prometo no desempenho da minha função. E até hoje eu me emociono um pouco, porque era difícil. Eu volto atrás e percebo. Quer dizer, para mim, para muita gente, isso aí não é nada. Mas juramentista na formatura. Tanto que, assim, a minha felicidade foi tanta de estar ali colando grau no magistério, muito mais do que quando eu fiz pedagogia. Assim, porque para mim era uma conquista muito grande. O meu vestido de formatura mesmo. Antigamente usava muito aquelas mangonas assim, parecia uma noivinha. Eu fiz questão de alugar um vestido bem fui toda produzida e tal. Então, assim, a felicidade de conquistar ali o antigo magistério. Eu falo antigo porque não tem mais magistério, mas assim, de passar pelo magistério, de vencer nessa etapa da vida assim de tímida. Eu ainda, às vezes, me pego numa determinada situação que eu fico muito inibida de entrar em determinados lugares, de falar, às vezes, ao público. Quando eu sou convidada para o Ministério Infantil, né, que eu prego a palavra no Ministério Infantil, então, quando eu vou para outra cidade, ou quando eu tenho que sair para uma igreja, todas as vezes que me chega um convite na minha mão, que chegou o momento de sair, de preparar o material, de sair para pregar, falar, dar uma palestra para as crianças, dá uma dor de barriga. Eu temo e tremo, mas crio coragem e vou. Esse versículo me serviu como um antídoto de coragem. Então, assim, toda vez que eu penso e paro e digo assim, meu Deus do céu, e agora, Jesus, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? E fico naquela ansiedade, mas aí eu falo, Jesus, vai comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não vou, não consigo. E assim eu vou. Nesse período atual agora, né, que você está como neuropsicopedagoga, você já encontrou alguma criança com esses mesmos sintomas de se esconder ainda, quando chega alguém em casa, com esse comportamento que você tinha, e aí encontrou algum caso assim? Já encontrei. Existe muito ainda, porque às vezes a gente vive mais nesse contexto, assim, da zona mais urbana, né? Então, assim, tanto na zona urbana, tem muitos casos ainda, assim, de crianças muito tímidas, que se escondem realmente. Agora, hoje a gente tem que levar esse olhar para a questão dos abusos, né? Porque tem crianças muito que sofrem abusos e acabam se tornando tímidas
e começam a se esconder. Quando a criança começa a se esconder, começa a se isolar, a gente tem que abrir o olhar e perceber que algo está errado. Mesmo que aquilo seja uma questão genética, né, dos pais, ou porque mesmo a criação dela naquele momento, às vezes é criado com aquela rigidez, né, toda, que meu pai também era muito rígido. Eu tive uma criação muito rígida, não podia brincar com todo mundo, não podia sair, as coisas todas. Então, isso travou também muita coisa na minha vida. Mas sou grata a ele pela... Quando você fala dos abusos, porque assim, normalmente as pessoas pensam no abuso sexual. Sim. Mas também existem os abusos psicológicos. Com certeza, né? Com certeza. Existem os abusos que eu posso trazer para o lado do próprio racismo. Com certeza. Das crenças limitantes. Sim. Tem sido muito frequente isso? Demais. Ainda, infelizmente, nós vivemos no século XXI, mas tem muita questão do abuso. Né, das crenças limitantes, então. Porque, assim, a gente como professor, eu como professora, como pedagoga, né, em uma sala de aula, eu não posso generalizar e nem posso tampouco colocar aquela criança em situação de abuso que vai gerar-se tipo um bullying, né? Uhum. Né? E a gente vê muito isso, né? Isso aí é filho de... Acho que a gente pode citar aqui algumas coisas, fique à vontade. Né? Não pode, então eu prefiro nem entrar em certos assuntos, principalmente quando se fala em termos de religião. Sim. Né? No entanto, a gente precisa ter aquele olhar, porque tem crianças, essa daí é filha de não sei quem. Daquela... eu fico um pouco... Não, se quiser falar, fica à vontade. A palavra, mas aí... Porque a gente não está para acusar, a gente está trazendo dados e informações do que acontece. Mas, né? assim, infelizmente, acaba fazendo com que aquela criança, ela fica inibida e ela venha a se retrair mesmo. E também a questão de gênero, né? A criança começa a perceber, abrir os olhos, não começa a perceber que ela é diferente, ela se sente diferente, ela se sente atraída por outro Você fala sexualmente? Sim, sexualmente. Para alguém do mesmo sexo, sim, por exemplo? Ela começa... A criança pré-adolescente, a criança em si mesmo. E aí ela começa a se retrair, aí às vezes em casa mesmo, alguém, um parente, esse menino parece que é assim, esse menino... começa a lançar na criança certos adjetivos, né, que deixa a criança bem constrangida, ela começa a se retrair. Então, assim, se eu tenho encontrado muita criança nessa situação que eu vivi, encontro, agora voltado mais para a questão do abuso mesmo. Cada vez que passa tem história, porque sempre existiu. Sim. Né? O abuso, vamos pegar o abuso sexual, tem vários tipos de abuso, mas vamos pegar o sexual, sempre existiu. Mas parece que, pode ser uma impressão minha, me corrija se eu estiver errado. E quero estar errado, inclusive. Mas me parece que está cada vez mais natural isso, né? Me parece que está uma crescente onda de abusos sexuais a criança. Você tem notado isso? Demais, demais. O número tem aumentado muito de abusos. Realmente mesmo eu, quanto coordenadora pedagógica de uma escola que eu trabalhei, nós identificamos vários casos, encaminhamos, né, aos órgãos de direito, porque a gente não, né, o nosso trabalho é encaminhar, né, chamar a família, acolher. E eu sempre tive aquele olhar na verdade, sempre tive um olhar clínico, mesmo sem ser neuropsicopedagoga. Até no antigo magistério mesmo, o que me inquietava, minha inquietude era por que o meu aluno não aprendia. Por que a turma acompanhou e aquele aluno não? Por que minha criança... Eu sempre tinha aquele olhar, por que ele ficava retraído na hora da leitura coletiva, na hora das brincadeiras? Porque mesmo trabalhando num país em que se fala que a educação que é construtivista, que é interacionalista e tal, mas quando a gente volta, quando a gente vai observar mesmo, a gente acaba naquela parte tradicional mesmo. Eu digo tradicional porque, assim, a educação tradicional, ela teve o seu lado positivo e o seu lado negativo. E eu digo que o profissional é que vai transformar, né, que vai modificar através de suas aulas. Por exemplo, eu sou aquela pessoa, assim, que eu estudo, todos né, todas as metodologias, as formas de ensino, as didáticas e tudo, mas eu vejo que eu procuro aplicar o que mais vai fazer com que o meu aluno aprenda. Perfeito. Minha preocupação é aprender a ler. Eu não aceito de forma nenhuma o meu aluno. Eu sempre trabalhei com turma de 4º ano. Antiga
terceira série. Terceira série. Então, assim, um aluno chegar na minha turma sem saber ler e eu deixar aquele aluno passar adiante sem saber ler, para mim era uma derrota. Que hoje pode já passar de ano assim, sem saber ler? Vão passando, vão empurrando, Estranho, né? infelizmente. Mas, assim, chegou na minha turma de quarto ano, que eu não estou lecionando quarto, né, agora, mas, assim, chegou na minha turma de quarto ano, eu não vou lançar ele de forma nenhuma. Não vou deixar ele seguir sem saber o mínimo do mínimo do mínimo. Sim. Sem saber ler, interpretar, escrever, né? Então, assim, eu não vou me sentir feliz. Então, isso foi com esse olhar voltado para o desenvolvimento, né, educacional, o desenvolvimento das crianças, foi que me fez também estudar um pouco mais, procurar estudar, ainda continuo estudando sobre aprendizagem, porque eu não aceito. Então, assim, eu olhei meu aluno, percebi que ele está meio retraído. Eu procuro buscar. Primeiro, quando eu chego na sala de aula, porque assim, quando a gente começa a falar, a gente começa a lembrar das coisas. Mas a primeira coisa que eu faço na sala de aula, quando eu entro no primeiro dia de aula, é fazer uma sondagem. Naquela sondagem, eu vou conseguir levantar dados que vão identificar e vão nortear o meu trabalho. Perfeito. Dentro desses dados que eu levanto, faço um levantamento, eu percebo quantas crianças eu tenho que estão no nível alfabético, quantas crianças eu tenho que estão ainda no silábico, que estão caminhando, quantas crianças eu tenho que não conhecem, eu vou falar no grosso mesmo, que não conhecem todas as letras do alfabeto. Então, ali eu crio grupos dentro daquela turma, de forma que eles não venham se sentir, né, assim, excluídos. Então, eu volto meu planejamento, meu trabalho com todos os grupos de forma coletiva, sem que eles percebam. E sem que, esse menino aí não sabe ler, esse é burro, e coisas assim mais. Né? Então, eu procuro não fazer essas coisas. E aí, dentro daquele levantamento que eu faço, eu procuro fazer meu planejamento, que eu preciso conhecer meu aluno. O professor ele precisa conhecer o seu aluno. A partir do momento que ele conhece o aluno, que ele passa a perceber a dificuldade desse aluno, ele vai ter um norteamento de como alcançar aquele objetivo, né? Então, encontrei muitas crianças, sim. Encontro, sim. Sempre estão me procurando, né? E aí, eu no meu momento de... nas minhas consultas, nas minhas consultas, o primeiro momento é com os pais. Primeiro eu recebo a família, o pai ou a mãe, eu gosto de trabalhar com a família. Então, eu recebo a família, vou conversar, eles vão me levar a problemática, a queixa, né? Geralmente as crianças que são indicadas são crianças que têm dificuldade de aprendizagem na escola, então os pais chegam lá com aquela queixa. Vou escutá-los, vou prestar atenção e vou ali fazer uma anamnese. A partir daquela anamnese, vou fazer um estudo de caso. Depois, eu tenho um momento com a criança. Quando eu tenho um momento com a criança, é que eu vou fazer as avaliações, depois vem as intervenções, e é todo um processo. Para poder alcançar o objetivo. Sim, até alcançar o objetivo. Eu fiquei numa dúvida aqui. Por exemplo, a gente falou de crianças atípicas, e aí nós temos os TDAH, tem autistas, esses têm dificuldade de aprendizado. Sim. Né? Mas também a gente tem questões de abuso. Sim. Um abuso sexual numa criança, ela gera dificuldade de aprendizado tanto quanto, ou pior, digamos assim? Ela gera um dano devastador. Devastador, desastroso. Um dano desastroso na vida do ser humano em si, né? De forma geral. Entendi. Para a gente conseguir trazer essa criança desse mundinho aí, porque muitas crianças se sentem um lixo. Eles acham que ele é o culpado da situação. E são casos gritantes, assim, tenebrosos, da criança, da mãe saber que a criança está sendo abusada pelo padrasto, pelo irmão mais velho, e ela se calar, ela omitir, por não perder aquele parceiro, porque é ele que paga as despesas, porque é ele que bota comida dentro de casa. Então, acaba que vai deixando, infelizmente. Eu tive uma aluna que as minhas aulas são muito lúdicas. Eu gosto muito do lúdico, eu gosto muito do brincar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do brincar. Então, minhas aulas é muito dinâmica, muito lúdica. Então, minhas crianças, assim, amam minhas aulas e eu amo minha aula, porque a cada aula, depois de cada aula, eu faço uma autoavaliação. Onde eu errei, onde eu avancei, excelente. no que preciso melhorar. Eu sempre faço minha autoavaliação. Em tudo na minha vida eu faço uma autoavaliação. É a melhor coisa.
Aí, então eu tive uma aluna que, na hora da rodinha, na hora daquela participação, ela é participativa, ela brincava, ela participava. Com um certo tempo, ela começou a ficar retraída, sem querer participar. Eu dizia, vem, vamos participar aqui e tal. É o momento da história, é o momento disso e tal. Aí ela, não, professora, eu não quero. Comecei a perceber no rostinho dela a tristeza. Ela estava com 9 anos de idade. E eu comecei a perceber, e aí eu falei, não tá, isso não está normal, não está certo. Aí eu chamei. Eles ficavam perto de mim, mesmo na hora do intervalo, sempre vinha alguém, um deles conversar comigo. Aí eu chamei ela, falei assim, vem cá, vamos conversar um pouquinho? Aí ela, vamos. Aí eu, o que está acontecendo? Minha aula está chata, você não quer participar mais de minha aula, você não quer cantar mais com tia Cíntia, não quer mais brincar de rodinha com tia Cíntia, não quer mais jogar com tia Cíntia, por quê? Que tia Cíntia ficou triste, é alguma coisa que tia Cíntia está fazendo que está te deixando assim triste? Ela, não, tia, é uma coisa que está acontecendo na minha casa e que eu não posso te contar. Aí eu disse assim, por que você não pode me contar? Ela, porque é algo muito feio. Aí eu falei assim, eu estou aqui para te escutar. Se você quiser me contar, neste momento eu serei a sua amiga. Você pode me contar. Quer me contar? Eu posso te contar, tia, você não vai contar a ninguém. Eu falei, com certeza, te prometo que não vou contar a ninguém. Minto, contei. Para que contei depois, sim. Mas voltando, né? Então, aí, ela conversou comigo que estava sendo abusada do irmão mais velho. E ela me contou todos os detalhes. Aí eu disse assim, sua mãe faz o quê? Fui falar para minha mãe não acreditou. Aí eu disse assim, ela não acreditou. Aí eu chamei a mãe na escola, não contei logo imediato o que ela tinha me falado. Perguntei como era, procurei conhecer quem era a mãe e tal, o que fazia, de que trabalhava, se tinha paz. Aí ela me contou que ela trabalhava sozinha. Não posso dizer também como ela trabalha, porque se eu falar aqui, quem conhece possa ser aqui, né? Sim. E aí ela conversou comigo e tal. Aí eu percebi que com a mãe seria difícil. E aí eu conversei com a minha coordenação, na época eu era professora, então eu chamei a minha coordenadora, né? Passei o caso para a minha coordenadora. E minha coordenadora chamou o conselho tutelar e os órgãos competentes, né? Esse rapaz foi preso. Não sei ainda se está, né? Foi preso, mas resultado da menina. A menina foi tirada da casa e foi para um abrigo de crianças, né? Passou a morar no abrigo de crianças. Eu fui visitar ela lá no abrigo, perguntei se ela estava bem, ela disse que não estava bem porque ela queria estar com a família dela. Aí depois encontrei a mãe na rua e fiz de conta que não sabia da situação do caso, né? Aí disse assim, como é que é a senhora, tudo bem? Ela disse, minha filha, não está tudo bem não. Ela falava assim, minha filha, não está tudo bem não. Eu disse, por quê? O que foi que aconteceu? Aí ela disse assim, aquela menina, falou o nome da menina, essa e aquela, soltou aquele palavrão bem, ela levantou uma lei contra o irmão e o irmão foi preso. Eu falei, e foi? Como foi que isso aconteceu? O que é uma lei? Que eu sabia que lei é um falso, né? Sim. Ela levantou uma calúnia contra o irmão. Aí me fez desentendida, né? A senhora não soube, não, ela não tá, ela está morando no abrigo, não está morando lá e tal. Então, ela disse assim, ela levantou uma lei contra o irmão, agora o irmão está preso. Então, o que é que acontece? Ela ainda estava acreditando no irmão, no filho mais velho, porque era o filho mais velho que mantinha a casa, a despesa da casa, né? As famílias vulneráveis financeiramente e socialmente, né? Tem mais esses casos? Eu percebo que existe um número maior de casos nas famílias vulneráveis. Acontece em todas as famílias, sim, né? Sim, mas sim. Talvez a gente está falando talvez uma quantidade maior, famílias quando não tem esse amparo, né? Social. Agora também eu acompanhei também um caso de uma menina que era de uma família equilibrada. E também teve situação. Financeiramente. Rapaz, é complicado, né? É triste. A primeira vez que eu soube de um caso desse, eu entrei assim na secretaria da escola, mas eu chorei tanto. Porque primeiro chegou assim, que meus alunos não faltavam de jeito nenhum. Para um aluno meu faltar, ele tinha que estar internado bem ruim. Eu dizia assim, olha, você precisa ficar bom,
Você precisa sarar, porque tia Cíntia não quer você aqui doente. Você doente, você não vai poder cantar, não vai poder pular, não vai poder brincar. Então, tia Cíntia não quer você doente aqui. Certo? Combinado? Combinado. Você vai tomar os remedinhos para ficar bom logo, sarado logo e vir logo brincar, e não vou, tal. Então, assim, voltando, né, no caso dessa menina, eu percebi através dos desenhos. Os desenhos que ela fazia durante a... Então, a questão da sua formação neuropsicopedagógica, ela é extremamente... eu já sabia disso, né? Mas reafirmar aqui a importância na sociedade, né? E nessa sociedade contemporânea, então, né? Que me parece que está caminhando ao avesso do que deveria caminhar, né? Está dando passos contrários ao que deveria ser, que é da paz, da comunhão, do respeito mútuo, né? Da observância. Mas me parece que as crianças têm sido as principais afetadas, e aí vão formar adultos desequilibrados. Com certeza, com certeza. Eu queria continuar esse papo, a gente vai ter que voltar, não tenha dúvida disso. Porque esse é um papo que a gente precisa entrar em alguns detalhes que talvez sejam melhores fazer depois. Sim, né? sim. Porque aqui a gente apresentou Cíntia. Né? É uma menina tímida que se escondia atrás do botijão, dentro do guarda-roupa, debaixo da cama. Sim. Hoje é uma pessoa que, através da sua formação, ajuda crianças com diversos outros transtornos também. Sim. E isso é importante, muito importante. Só que a gente precisa trabalhar, entender um pouco mais sobre alguns casos como esse. Sim. E entender em que Cíntia realmente pode ajudar. Mas já sei que você não é só uma profissional, é uma bênção, um canal de bênção para muitas famílias. Parabéns por isso. Sim. Parabéns, tá? Tem uma coisa que você queira acrescentar? Você queira falar? O motivo, o motivo pelo qual me levou a fazer a neuropsicopedagogia foi uma agressão que eu sofri. Uma agressão física. Sim. De um aluno, porque as pessoas sempre têm aquela... Como é que eu posso dizer? Sempre a escola pública é que tem os piores alunos. Sempre a escola pública, né? Aquela coisa assim... aquele preconceito. Sim. Aquele preconceito. Então, eu trabalhei a vida toda em escola pública. Não tenho o que reclamar em termos de respeito dos meus alunos. No entanto, eu fui fazer um teste numa escola particular que eu não posso citar aqui. Sim. E eu fui agredida, né? Partiu assim, o aluno jogou no meu rosto uma agenda. Então, assim, desceu mesmo. O sangue. Eu não tinha nem assinado meu contrato ainda nessa escola. Isso, para mim, marcou tanto a minha vida que me travou. Eu falei, eu não quero ser mais professora. Eu não quero mais trabalhar como professora. Não quero mais lecionar. Só que aí eu comecei a pensar, comecei a olhar a criança com um olhar, não do meu, do caso agressor. De agressor. Porque, na verdade, ele é um menino atípico, uma criança que mora com o pai e com a mãe, que tem tudo, uma escola particular muito boa aqui da cidade, uma escola maravilhosa. No entanto, ele tem um comportamento que eu percebi que era falta de limite dos pais. Era falta de limite. Não tinha nada a ver com hiperatividade, essas coisas assim, o caráter. Então, isso me travou. Eu falei que eu não queria ser mais professora. Depois eu fiquei analisando, pensando, eu falei, não posso jogar o talento que Deus me deu, né? Assim, jogar na lata do lixo sem que eu não possa fazer alguma coisa. Então, por que esse menino me agrediu? Aí você foi estudar. Eu fui perceber, fui estudar e fui para neurociência, mas não cheguei a fazer especialização em neurociência, mas comecei a estudar. Foi quando eu encontrei a possibilidade de fazer uma especialização na neuropsicopedagogia. E aí falei, não, é aqui. Me encontrei, Que legal. Disse, é por aqui que eu vou. E estudei, terminei, criei coragem para atender, né? Sim. Você só faz atendimento ou você também trabalha em escola ainda? Eu trabalho em escola, esse ano eu não estou, né? Sim. Mas assim, eu trabalho também na escola. Só que faço meus atendimentos. O clínico. Né? O clínico eu faço lá na Pause. Os atendimentos. Onde é que fica a Pause? A Pause fica ali, eu vou dizer, na Avenida Canavieiras, quase em frente ao antigo Colégio Fênix. Sim, tem um que chama de Pardal, né? Sim, ali do... que é quase em frente ao CESP também, Sim. né? Fica logo assim, porque tem logo aquele pássaro, né? Que é
a marca, né, deles tem aquele... Tem o slogan da Pause, sim. Que é um cowork, você atende lá. Sim, eu atendo ali. Que então, massa. assim, a pessoa pode entrar em contato comigo, Qual fazer um telefone? agendamento. 8897-4790. Repete aqui, devagar. A gente vai colocar na descrição, mas repete devagar aí pra pessoa gravar de novo. 8897-4790. Tá. Rede social? Tenho rede social, tenho o meu No Insta? Instagram, que é a NeuroPP, Cíntia Goretti. Tá. E tenho também, só que o outro que eu uso mais assim para animação, para É porque você é múltipla, né? Tem o da Cíntia, tem o o outro é da animadora. Sim, faço animação, contação de história, participo de feira. Artesã. Sou artesã, que eu faço o meu material que eu apresento, todos os meus materiais eu que confecciono, com todo carinho, com todo amor, com toda dedicação. Aí como é que chama? O magistério aflora. Com certeza, com certeza. Que bom ter você aqui. Que bom ouvir a sua história. Esse papo vai voltar, porque a gente precisa continuar conversando, porque é um assunto extremamente importante, essa questão da neuropsicopedagogia, né? Até que ponto vai, quais são os limites, e eu acho que é um papo que precisa continuar. A gente faz mas que bom que você olhou e se reconheceu como uma menina tímida e correu atrás para mudar isso e ser a bênção que você é hoje. Sim. Eu tenho certeza que não só eu, mas muitas pessoas agradecem de coração mesmo a você ter lutado e ter vencido, não ter desistido, né? E ter assumido o seu ponto de autoconhecimento e dizer assim, não, eu sou uma pessoa tímida e preciso mudar. Ao ponto de hoje ser a pessoa que você é. Parabéns. Sim. Para mim é um privilégio, é um prazer. Estou muito feliz, sabe? Felicíssima de estar aqui. Muito feliz mesmo. Eu agradeço a sua confiança, né? Por ter assim, me convidado para participar. Para mim é louvável demais. Eu estou muito feliz mesmo. Que bom. A gente está feliz. Nós estamos felizes e abençoados com a sua presença em ouvir tudo isso. Eu sempre, de cada conteúdo, a gente aprende, né? E isso faz... eu acho que eu disse ontem para uma pessoa que o maior beneficiário de todos esses conteúdos que a gente grava sou eu, porque eu aprendo todos eles. Sim. E com você já aprendi bastante coisa aqui, tenho certeza disso. Tá bom? Tá bom. Gente, esse é mais um episódio do programa Falando de Negócio, do Clube de Negócio, né? Que sim, já faz parte do Clube de Negócio. Teremos outros conteúdos. Fica de olho no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Instagram. E a gente volta. E ela vai voltar, porque esse assunto ainda tem muita coisa para bater papo. Cíntia, obrigado, tá bom? Obrigada. Deus abençoe e até o próximo episódio.